Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Estamos começando mais um SantaCast Podcast. Seja bem-vindo. Muito bem. O nosso convidado de hoje, no ano de 1980, começou a viver a sua fé e a caminhar firme na igreja, seguindo assim até o ano de 1984, quando se casou e, junto da sua esposa, tiveram duas filhas. Em 1991, depois de longo discernimento, decidem servir a Deus com um maior compromisso numa vida missionária na comunidade Canção Nova, onde permaneceram por 18 anos atuando em programas de rádio, TV e internet, levando o povo de Deus em peregrinação por santuários e lugares santos em todo o mundo e, principalmente, pregando, animando e testemunhando a sua vivência cristã nos fins de semana por todo o Brasil e fora dele. Hoje, aos 41 anos de casados, uau! São avós de 7 netos e vivem há 6 anos em Portugal, com o objetivo de manter uma vida familiar junto às suas filhas, genros e netos que também vivem na Europa. Mesmo fora do Brasil, ainda continua evangelizando até hoje pelas redes sociais. Senhoras e senhores, eu estou falando do meu amigo e irmão na fé, Laércio Oliveira. Muito bem-vindo, meu irmão. Fala, Juninho, tudo bem? Paz no seu coração, paz a esse povo que nos acompanha, alegria de estarmos juntos. A alegria minha. Muito obrigado por você ter dito sim, ter aceitado, né, fazer parte desse momento tão especial da nossa caminhada, viu? Conte conosco, eu sou um fã das iniciativas, da criatividade, e toda porta que se abre, ela merece respeito e merece apoio e consideração, porque ela vai chegar a algum coração, a alguma vida, e essa vida Amém. privilegiada e escolhida pelo Senhor, e é por isso que nós estamos aqui. Amém, glória a Deus. Bom, para quem não sabe, né, como eu falei aqui na release, o Laércio está em Portugal, ou seja, 4 horas para frente de nós aqui no Brasil, né? Nós estamos gravando o podcast, são 5 da tarde nessa hora, mas o Laércio está às 9 da noite lá em Portugal, não é isso, meu irmão? Exatamente, 9 horas e 8 minutos agora. Que Já tomei benção, meu que benção. banho, já estou prontinho para descansar daqui a pouco, porque a semana aqui é pesada, graças a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Então vamos lá, Laércio, para a gente começar, como que é ser missionário nos dias atuais? Olha, eu sou uma pessoa que busco muito me abrir e busco muito o que se passa ao redor e fico muito atento a tudo. Então, eu gosto dessa abertura, eu gosto desse compromisso, eu gosto de acompanhar o que se passa e acho que nos omitir ou perder o que se passa é perigoso. Então, os dias atuais, eles são dias carregados de provas, mas todos os tempos tivemos provações, mas eles são dias carregados de muito recurso, temos muitas possibilidades. E ao longo da caminhada a gente vai percebendo, como eu acabei de comentar dessa sua iniciativa, toda oportunidade ela é válida, ela é importante, ela é sagrada, ela chega a algum coração. E esse coração é escolhido pelo Senhor. Isso é essencial. Hoje temos muitos e muitos e muitos recursos, possibilidades e alternativa para alcançar pessoas.
Sem essa possibilidade, o mundo estaria muito pior. Como você bem colocou, nós temos vários recursos, né? E ao mesmo tempo nós temos desafios. Quais os principais desafios da missão? Olha, a missão como um todo, ela para mim, o desafio é básico. É o desafio de você não se omitir. É o desafio de você não ter. Eu sou muito franco, gente. Não ter dois posicionamentos, não ter uma atitude aqui na igreja e outra atitude ali no trabalho. Você ser autêntico, você ser íntegro. A palavra íntegro quer dizer inteiro, né? Então você estar inteiramente o cristão que você é, esteja onde você estiver. Isso não quer dizer que a gente tenha que ficar pregando, apregoando, corrigindo e sendo uma pessoa que às vezes é pesada para os outros. Não, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou falando de eu estar sendo fiel ao Senhor, esteja onde eu estiver, com quem estiver, fazendo o que estiver fazendo. É muito simples, porém é desafiador. Porque, por um lado, nós temos que enfrentar situações, às vezes, que nos envergonham, situações, às vezes, que são uma saia justa, como a gente gosta de dizer, mas, por outro lado, é muito simples você se manter aquilo que você é. É muito simples se voltar para Deus. É muito direto. E basta você, no seu coração, se voltar para Deus e permanecer sendo quem você é, que a coisa vai bem. E o fruto vem com o tempo, porque as pessoas percebem, as pessoas notam, as pessoas sabem quem é diferente. Laércio, você com uma caminhada de tantos anos aí na missão, uma caminhada tão bacana, tão sólida, né, com tantas experiências, você já teve alguma experiência que não tão boa assim na missão, que você pode partilhar pra gente? Rapaz, experiência não tão boa, é difícil a gente falar de uma experiência não tão boa, porque toda experiência traz uma lição, toda lição é bom, é um bom resultado. Você tem experiências mais desastrosas, né? Você vai num retiro mais desorganizado, você vai numa paróquia com pior participação, que o povo não é tão educado pelo sacerdote, o povo, eu já tive em paróquia que o povo não parava para ouvir, ele ficava conversando o tempo todo como se estivesse num recreio da escola, no meio da palestra, mas o tempo todo e quase todo mundo. Então, assim, chegava a incomodar. Então, você passa por momentos que são difíceis e que você precisa se manter olhando para a meta, se manter no objetivo, se manter para não perder o foco e não se desconcentrar, por exemplo, né? No caso dessa paróquia e dessa palestra que eu me lembrei agora. Mas, às vezes, é porque o lugar está muito quente, às vezes é porque o som está muito ruim, ou muito limitado, ou muito restrito. Então, o povo também reage em função daquilo que eles estão recebendo. E a gente não pode simplesmente querer ser pesado, a gente tem que partir por uma linha de se colocar no lugar das pessoas para uma compreensão maior. E aí é que está a exigência, isso é exigente. Você fazer o exercício de sempre se colocar do outro lado da moeda, do outro lado de quem está do outro lado te ouvindo, isso é um aprendizado, isso é um exercício, isso é exigente, isso sim nos custa, nos custa. Às vezes a gente sai de um momento que é tão corriqueiro, tão comum como conduzir uma oração, conduzir uma palestra, você sai desgastado, cansado, porque você teve que fazer um extremo esforço para se manter concentrado, para ter caridade, para continuar no foco, não perder a direção. Então, é mais ou menos Verdade. assim que eu vejo as maiores dificuldades nas missões. Que legal, Laércio. A gente sempre tem algo de bom
para aprender mesmo nas situações ruins, né. Pena que nem sempre todos nós estamos atentos a isso o tempo inteiro, né. Isso sim, nem sempre estamos atentos a isso o tempo todo. Mas o Senhor, ele é mestre na educação, na formação, ele é profundamente É verdade. pedagógico, né? E o Senhor, ele providencia para aqueles menos preparados um pouquinho de cruz, ele providencia uma geladeira vazia, ele providencia algumas exigências que vai amolecer um pouco aquela carne dura. É isso mesmo, dá uma maciada, né. Exato. Naquele lombo duro, né? É isso mesmo. Ô Lécio, agora, talvez muita gente que te conheceu, que conheceu a Glória, até hoje se perguntam. Eu gostaria de mais uma vez te perguntar, e eu sei que essa é uma pergunta que você vai carregar para o resto dos teus dias. Por que vocês saíram da Canção Nova? Olha, tem vários aspectos. Eu vou destacar um aspecto pessoal, por exemplo. É, a gente vive uma caminhada comum, como qualquer pessoa. E aí, quem tem um anseio de ir mais fundo, busca a formação, busca a oração, busca retiros de aprofundamento e vai caminhando. Foi assim a minha história. E aí chega-se num ponto que você acaba buscando ainda mais um maior acompanhamento, um acompanhamento mais próximo para você compreender melhor os seus anseios. E você aprofunda ainda mais, até que você se depara com um chamado que o seu anseio, na verdade, é para ir mais fundo, numa entrega maior, num lugar aonde você possa se dedicar mais integralmente a Deus. Foi assim que aconteceu comigo. E nessa caminhada eu já estava unido, quem estava me acompanhando já era uma membro da comunidade Canção Nova e Uhum. naturalmente o meu caminho foi convergindo para a Canção Nova. Se você olhar esse caminho, essa caminhada, esse jeito de avançar, dentro da Canção Nova, você imagina quanta lição, quanto aprofundamento, quanto crescimento, quanta busca, quanta correspondência de Deus. Foram anos de muito aprendizado, anos de profundas experiências, anos de um crescimento intenso, concentrado num tempo específico para isso. E vai chegando num ponto que você também vai passando, assim como você passou pelo retiro inicial, você foi para os aprofundamentos, você foi para o grupo de oração, você foi para o grupo de crescimento, você foi para ser servo, você foi para um acompanhamento pessoal, você foi para uma comunidade de vida. Na comunidade de vida você foi coordenador de grupos, você foi formador de pessoas. Na comunidade você recebeu formação em retiros, em aprofundamentos, em viagens, e vai chegando num ponto também que você vai vendo a necessidade de seguir o seu caminho, porque a comunidade existe uma ideia que eu diria que é um pouco isso é polêmico, né? Mas eu tenho que dizer, as pessoas acham que a comunidade é o céu, no sentido de ali conter tudo o que você necessita. E não é. A plenitude não é? Não é a comunidade não é a plenitude, senão todos deveríamos estar inseridos dentro de uma comunidade para estarmos plenos. E não é bem assim. Então, você chega num ponto que você tem anseios que já ali naquele ambiente também você fala, não tem mais para me dar. Eu quero outras experiências, eu preciso de outras situações. Então, existe um tempo para cada coisa. Existe uma Precisa etapa. mergulhar em águas mais profundas, né. Faz é naturalmente. Juninho, se você caminha com Deus, o próprio Deus vai te levando a novas experiências. Quantas coisas o Juninho já viveu, que eu conheço e sei há tantos anos,
né? A gente vai abrindo uma nova porta, vamos recebendo convites, vamos nos comprometendo mais, vamos avançando em territórios que a gente nem imaginava que tinha capacidades. Então, quando você percebe, aquela etapa já está ficando um pouco ali e você está seguindo Uhum, aqui. Então, naturalmente, também você vai chegando a um ponto que você tem que fazer uma opção. Hoje eu entendo que a vocação ela é muito ampla e muito pessoal, né? Você tem pessoas, por isso que existe a pessoa num eremitério, existe uma pessoa numa congregação, existe pessoa numa comunidade de vida, existem leigos servindo e sendo missionários por conta própria praticamente. Então, existem a especificidade de cada um, Deus é infinito, é muito grande. E a gente vai percebendo que você tem talvez que avançar por ali mais pela direita e a comunidade está mais pela esquerda. Você precisa ir mais fundo nesse aspecto, a comunidade está mais concentrada em outro aspecto. Então, naturalmente, vai chegando uma hora que você fala: nossa, vou ter que seguir. Né? E isso para alguns. Para outros, talvez fiquem ali aprofundando e estão exatamente no centro daquilo que precisavam estar. Então, existem vários ramos, várias direções. O horizonte da vida humana é muito amplo e a gente precisa avançar. O essencial é não se distanciar de Deus. Então, vai chegando uma hora que, naturalmente, eu diria, toda pessoa naturalmente tem um início, tem um meio de caminhada e no final de uma caminhada ou numa vida madura, ela vai chegar num ponto que ela vai precisar fazer opções. O nosso sim, ele não é parado. O nosso sim não é não é que nem no casamento, não é só o dia que eu dei sim no altar. A cada dia é um sim. A cada filho é um sim. A cada dívida nova é um sim. A cada doença nova é um sim. A cada limitação nova é um... A gente está sempre atualizando o nosso sim. Assim é no nosso caminho também de vocação e de serviço a Deus. Ele é dinâmico, nunca cessa, né? Então as pessoas, seja quem for, vai precisar sempre dar um sim, sempre discernir de novo, sempre perceber de novo e sempre chegar à sua conclusão e dar o seu passo de acordo com aquilo que está no seu coração. Então há um tempo para cada coisa, é uma palavra mais acertada assim nesse sentido de vocação que há. Eclesiastes 3. Isso. Olá, Écio, me diga uma coisa, como que é poder continuar de alguma forma o seu trabalho de evangelização, que hoje, pelo menos o que a gente acompanha basicamente é pelas redes sociais, né, pelas suas redes, ali com os salmos, que é um trabalho maravilhoso e, né, eu sou suspeito de falar qualquer coisa. Mas como que é para você hoje dar continuidade nesse trabalho de evangelização, hoje talvez de uma forma diferente, mas como que é fazer isso aí em Portugal? Eu vou falar uma coisa que, para completar, foi ótima a sua pergunta, porque vai complementar o que a gente vem falando da vocação. A minha esposa olha meus salmos hoje e fala: nossa, como você mudou. E eu falo: mas em quê? Né? Então é interessante. Por exemplo, você quer ver um equívoco terrível? Um equívoco terrível é permanecer na mesma, na mesma. É um equívoco, é um erro. Você veja, Paulo não permaneceu ali com os apóstolos, Pedro não permaneceu ali com os apóstolos. Cada apóstolo teve que seguir, cada um teve o seu desafio, cada um teve que desbravar, cada um teve que abrir campo. Então, a gente pesa, é duro, é triste a gente deixar um grupo que a gente ama, ou às vezes aquele grupo que a gente caminhou durante 10, 15, 20 anos, mas uma hora você vai ter que deixar. A gente precisa crescer. Então é interessante, É olha, verdade. Eu vim para Portugal por causa da família. Eu vim para Portugal porque minhas filhas estão para cá
E eu falei, eu não vou ficar sozinho no Brasil, sem filho, sem neto, sem genro, sem ninguém, simplesmente, né, pagando conta, olhando para as paredes, e falei, ai, como eu sou feliz sozinho. Eu falei, não, eu vou viver com a minha família. Então, eu fiz essa loucura. Juninho, o que mais Deus fez em Portugal foi formar o Laércio, foi Olha formar só. a Glória. Então, olha só que interessante. A gente sai de uma comunidade, não foi imediatamente, mas deixa eu fazer só uma, para ficar simples, uma conexão. A gente sai de uma comunidade e de repente vem para Portugal. Então a gente está dentro da igreja, convivendo com pessoas da igreja, trabalhando na igreja, se dedicando à igreja. E de repente você vem para Portugal e você vai trabalhar numa empresa, você vai viver com pessoas comuns e você vai viver os desafios de uma Europa que não é tão cristã assim, de um mundo que está cada vez pior, né? E você tem que conviver e passar por esses ambientes. Então, o que acontece com a gente? Uma necessidade de busca maior interior, uma necessidade de ter bases ainda mais sólidas. Porque, desculpe, mas é mais fácil eu ser cristão dentro do grupo de oração com meus amigos, com os meus irmãos queridos de 20 anos, do que eu ser um cristão lá na empresa, na hora do refeitório, com pessoas que são, desculpe, adúlteros, beberrões, cheios de Exatamente. palavrão, né? Pessoas que os assuntos não me interessam, os assuntos não falam de mim, mas são meus irmãos, são filhos de Deus. E eu tenho que estar ali, e eu tenho que conviver, eu não posso sumir, desaparecer, me isolar, fugir. Não. Então, de repente, foi um reescalonar de valores, foi um redescobrir, foi um rever. Por exemplo, a gente fala tanto de preconceito que não se deve ter, a gente fala tanto das diferenças que não se deve ter, Deus não faz acepção de pessoas, a gente Uhum. prega sobre isso, a gente testemunha um evento, uma situação, mas quando você vai para esse meio que não é cristão, viver uma vida comum, eu hoje estou no lugar do povo, não estou no lugar do pregador. Eu estou como o povo que assiste à pregação. Então hoje eu compreendo mais o povo do que quando eu era pregador, que eu achava que compreendia. Porque o pregador está no Uau. ambiente da palavra, está no ambiente da igreja, tá no... não estou desprezando da formação e nem da pregação, pelo amor de Deus, né? Mas eu estando no meio dos que estão sendo envergonhados pelo preconceito de alguém, é, pessoas que estão sendo maltratadas pelo preconceito de alguém, na minha frente, na empresa, ao meu lado, um chefe que é grosseiro, que é, desculpe, que abusa da autoridade que tem, e coisas desse tipo, ali eu estou vendo diante dos meus olhos, ali eu estou ao lado, eu estou em frente a uma situação que eu pregava e não via. E agora eu vejo, eu participo, eu tenho que ajudar aquele irmão. E agora eu lembro muito de, muitas vezes eu lembro de Teresa de Calcutá, de você ser uma presença, de você ser um amigo, de você ser simplesmente um ouvido. Né? Eu nunca me esqueci dessa pastoral, nunca tinha visto isso lá em Campinas, adorei ver isso. Eles fizeram numa paróquia a pastoral da escuta. Uau. Aí ficavam as senhoras, elas se intercalavam, tinha uma escala, e o que elas faziam? Nada. Elas ficavam sentadas na paróquia, à disposição de quem quisesse falar. Elas estavam lá para ouvir. Achei lindo. Que bacana. Então, hoje, por exemplo, é vida concreta, é evangelho na carne, é Cristo na minha frente sofrendo, ao meu lado sofrendo. Eu tenho um colega de trabalho que é evangélico
que é meu parceiro. Eu e ele e eu. Por quê? Porque ele puxa para cima, ele puxa para a alegria, ele puxa para o ânimo, né? E a gente fica trocando com aqueles que estão desanimados, a gente fica trocando palavras de incentivo, brincando para trazer leveza, para nos ajudar num ambiente que nem sempre é fácil. Aí as pessoas olham para a gente e falam: nossa, você é diferente. Aí eu olho para a pessoa e falo: eu sei porque eu sou diferente, né? Então, assim, é transformador. Então, é interessantíssimo como a missão, por isso que eu falei do um a um, do coração que nos ouve, que nos escuta, que nos encontra, porque um coração é sagrado, um filho de Deus é sagrado, uma pessoa atingida. É para isso que o Senhor nos colocou aqui hoje. Então, é demais, cara, é demais. Muda a dimensão, muda um pouco o foco. Outra coisa que eu posso só comentar, não preciso nem ir longe nesse comentário. Só a cidade de São Paulo são 18 milhões de habitantes, a grande São Paulo, não é isso? Isso, mais ou menos isso. Portugal são 10 milhões de habitantes. Então, Caramba. do que eu estou falando? Eu estou falando que aí esses retiros de milhares de pessoas, aqui é difícil reunir milhares de pessoas até num show, porque não tem gente para ir. Nossa. Então é um outro ambiente, é uma outra realidade, é um outro. Então é esse ambiente do Brasil gostoso, esse calor humano gostoso, essas comunidades cheias, gostosas, todo mundo cantando. Isso é nosso, é próprio do Brasil. Quando você sai e vai para águas mais profundas, para lugares mais distantes, você vai talvez para um lugar mais isolado do que mais distante dos seus irmãos, você fala: caramba, como o mundo é exigente, né? Então é muito interessante porque você repensa a sua fé, você busca o Senhor, né? E você não tem aquele grupo lindo, maravilhoso com 1000 pessoas cantando de mãos erguidas para te animar. É você É que não verdade. é com o Senhor que vai se animar. É um caminho lado a lado. Laércio, agora, nossa, é fantástica essa reflexão que você nos trouxe agora, porque, ao mesmo tempo que acende um alerta, ao mesmo tempo nos leva a uma indagação. Você acha então que, de certa forma, nós missionários poderíamos, digo os missionários no sentido, literal da palavra, né, tanto aquele que prega, como aquele que evangeliza através da música, ou aquele que evangeliza através das redes sociais, enfim. Você acha que então nós missionários poderíamos, e precisamos, necessitamos estar mais próximos das pessoas, não somente em cima do palco, em cima do presbitério, do púlpito, mas talvez encontrar também maneiras de estarmos cada vez mais próximos das pessoas? Sem dúvida alguma. Agora, eu diria ainda mais: o Brasil é um celeiro, o Brasil é uma sementeira, o Brasil é uma riqueza. Quando a gente se afasta do Brasil, a gente fala: nossa, como o Brasil é maravilhoso. Como a fé vivida no Brasil é um transbordar, é uma riqueza, é um buquê, como dizia Padre Jonas. É uma maravilha, uma maravilha. Porém, essa é a nossa realidade. Essa é a realidade do Brasil. Esse é o ambiente Brasil. Então, várias coisas acontecem nesse ambiente. Por exemplo, eu citei a quantidade de pessoas. Então, a gente pode comentar aqui: é normal, é comum. Qualquer pessoa do povo vai destacar Frei Gilson, porque reúne 1 milhão de pessoas, né? Então, Uhum. o número vira referência. A ou B ou C tem um ministério. E que ministério lindo! Por causa da visão do número, da quantidade.
E, por exemplo, eu só estou dando esse exemplo para dizer da realidade do Brasil, né? E quando você se Sim, sim. afasta dessa realidade do Brasil, que é essas comunidades cheias, gostosas, cantantes, vibrantes, você vai descobrindo que cada um daqueles é importante. E é um equívoco, por exemplo, a gente ficar preso ou a gente acabar caindo nessa ideia, né, da quantidade. É um equívoco. Por quê? Porque a gente acaba dando valor só quando tem gente. E isso é É normal. O verdade. grupo de oração meio vazio, poxa, por que está vazio? Poxa, que tristeza que é o grupo hoje. Poxa, às vezes você vai no grupo para pregar e o animador está desanimando, porque ele olha o grupo que tinha 100 pessoas, hoje tem 20, ele está desanimado, desanimando, desanimador. Né? Então essas 20 pessoas não são filhos, não são pessoas, não estão ali com sofrimentos. Será que ali não tem uma samaritana? Será que ali não tem um Zaqueu? Será que ali não tem um cego de Jericó? Uma pessoa necessitada de cura, uma pessoa necessitada de abraço, uma pessoa necessitada de acolhimento. Está entendendo? Então, esse foco a Exato. gente tem que aprofundar. Eu penso que de maneira geral, é uma riqueza o que se tem, mas é o que você disse com outras palavras. Tudo que a gente puder fazer para aprofundar, para sair do primeiro plano e ir para o segundo, para o terceiro, para o quarto, é sagrado, é santo, é importantíssimo. A gente precisa encontrar as pessoas, a gente precisa ver que ali tem alguém sofrendo e vivendo um enfrentamento, tanto quanto eu sou pregador e na minha vida particular também estou enfrentando. Não é? Então, ali nós somos dois irmãos que podem partilhar sobre a luta e sobre o peso da sua cruz, e a gente pode se ajudar um ao outro. Claro que você, como pregador, como uma pessoa que já vive uma experiência maior, talvez você possa falar mais, ajudar mais, ok. Mas a gente precisa encontrar mais as pessoas, ouvir mais as pessoas, ir além, ir além. Isso, isso transformaria, porque senão a gente fica muito no primeiro plano, no plano inicial, na porta de entrada, na aparência. E isso é perigoso. É a qualidade da missão, né, Laércio, Sim, não a quantidade de missões que nós executamos ao longo da caminhada, né. Eu percebo, por exemplo, como eu falei no começo da nossa conversa, eu acompanho, né, o teu trabalho até hoje, né, aprecio e tenho certeza que a forma como os salmos que você produz, que você conduz, chega talvez numa quantidade de público muito menor do que você atingia quando você estava aqui no Brasil, mas você não perdeu a qualidade, o carinho, o cuidado, o zelo ali na hora de partilhar a palavra, de trazer as reflexões, e isso é muito importante, né, irmão, a qualidade, não importa se tem 10 pessoas assistindo o seu vídeo, se tem 20 ou se tem 1 milhão, né, é o mesmo cuidado, né, que permanece, né. existe um temor a Deus que ele acaba sendo zelador, né? Porque a gente respeita tanto o Senhor, a gente quer tanto agradar ao Senhor, a gente quer tanto corresponder ao Senhor, que isso vai elevando, né? Quer agradar, quer corresponder, quer amar a Deus, isso vai elevando o nível, né? A gente sai da aparência, a gente sai só da ideia que está na cabeça, a gente sai só de uma expressão que a gente pensa em falar, e a gente olha ali para o Filho de Deus, a gente pensa no encontro com o Senhor, a gente pensa no Senhor encontrando aquela pessoa,
e o nosso foco está nesse Senhor que a gente deseja servir da melhor maneira possível. Né? A gente quer fazer o melhor que a gente consegue. Né? E o melhor que eu posso hoje é esse, é isso, é o que eu tenho para dar. Né? Eu tenho aprendido muito isso, que nós temos que dar o melhor naquilo que eu tenho, sabe? É muito comum a gente achar que o nosso é pouco e por ser pouco, tanto faz se eu der ou se eu não der, já dei muito, já ajudei muito. Não! O pouco que eu tenho hoje talvez seja um manjar para alguém que não tem nada, um É banquete verdade. para alguém que não tem nada. Então, sabe, eu tenho aprendido, quanto mais assim, com essa distância de Brasil, às vezes eu acompanho bastante pela internet as coisas, a gente vê como é essencial uma canção que vai longe, uma afirmação que vai longe. Quantos padres, quantos pastores, quantos pregadores ficaram famosos por suas frases, uma ideia, uma frase, que até hoje você encontra naquela rede social, no telemóvel, e fala, nossa, é isso mesmo. Né? Mexe. Então, é dessa forma que a gente vai alcançando, vai atingindo e vai mudando as pessoas. Né? Eu já fui ajudado tantas vezes e eu hoje posso ser um ajudador muitas vezes. Meu irmão, assim, com tantos anos de caminhada, eu imagino que você já teve inúmeras experiências profundas com Nossa Senhora. Mas você poderia partilhar para nós hoje uma mais marcante? Eu vim para Portugal, nunca pensei em sair de casa, nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei, cara, a maior loucura do mundo. Mas a família toda veio embora, fiquei sem filho, sem genro, sem neto, sem ninguém, falei, vou embora. Fazer o quê? Que ano mesmo, Léo, que você foi para Portugal? 2018, em dezembro de 2018. 2018. Rapaz, eu me lembro como se fosse ontem. Você estava morando, se eu não me engano, em São José dos Campos, não é Isso, isso? isso. E aí teve uma chuva, um vendaval forte por lá, né? Foi, foi. E eu lembro que você estava, na época, vendendo, né, algumas coisas da casa para poder, porque não tem como levar, né? Enfim. E eu me lembro como se fosse ontem, 2018, como passa rápido. Muito rápido. Esses dias a Glória falou, esse ano nós vamos completar em dezembro 7 anos. Eu falei, que isso? Eu, 7 anos. Eu falei, nossa, 7 anos de Portugal. É muito rápido. E agora, então eu vim para cá, o que, que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Como é que eu começo uma vida em outro lugar que eu não sei nada? Então você veio meio assustado. Então o que, que eu fiz? Primeira coisa que a gente fez, vamos falar com os irmãos da Canção Nova. Porque eu vim para Fátima, né? Com os irmãos mais antigos da Canção Nova. Me ajuda, ajuda, vem cá, vem para cá, a gente aqui encaixa as coisas, a gente vai vendo. Aí me ajudaram logo com documentos, com tudo que era necessário, muito rapidamente a gente organizou tudo. Uhum. E aí eu fiquei em Fátima 1 ano e 7 meses, amor? 1 ano e 7 meses. E eu vou te falar de Fátima. Cara, Fátima é assim. Você sabe qual é a espiritualidade de Fátima? Confissão, missa e terço. Uau. Só. Você fala, mas é só isso? É só isso. Confissão, comunhão e o Santo Terço. E uma coisa que me chamou demais a atenção muitas vezes, mas muitas vezes, a gente morava de uma forma que a gente podia a celebração todos os dias. E a gente ia à missa, essa missa cotidiana de 25 minutos, essa missa rapidinha, do dia a dia, essa missa comum, né? Quantas e quantas vezes a gente ia na missa, no santuário, numa capelinha, não a capelinha das aparições, uma capela normal, que tem várias lá. E quando a gente saía da missa,
Eu falava: "Glória", ela falou: "Você também sentiu?" Eu falei: "O que que você sentiu?" Ela falou: "Não sei". E eu: "Também não sei". "Mas o que que foi?" "Cara, não sei". Julinho, várias vezes. Numa Fátima é o lugar, para mim isso é a síntese de Nossa Senhora, onde não acontece nada e acontece tudo. Onde nada acontece, tudo se faz. Então, assim, o padre não fez uma pregação estrondosa, a música não foi estrondosa, a missa não foi especial, foi tudo comum, tudo normal, tudo simples, tudo previsível, tudo sem nada de especial. E de repente você fala: o céu se abriu aqui. O que foi isso? Assim, de você mudar, de você ser tocado, de você sair assim, quase que flutuando. E agora, eu e Glória ficávamos impressionados muitas e muitas vezes. Nós somos apaixonados por Fátima. A gente sempre foi, né? E foi uma graça ir para lá, claro. E é lá que está a Canção Nova, é lá que eu ia ter meu apoio, a minha ajuda. Então eu fui para lá sem dó nem piedade e também porque gostava de Fátima. Falei, não, vamos começar por Fátima. E foi interessante que Sim. um padre Foi a lá que porta de entrada, né? tinha um padre lá que ele era bem assim prático. E um dia na homilia ele falou assim: olha, Fátima é o lugar que quando. Olha como é que serve para gente. A gente estava assim com meses, eu acho, em Portugal. Ele falou assim: Fátima é o lugar onde as pessoas, quando não sabem para onde ir, vão para Fátima. Então, é desse jeito, você não sabe por que está lá, você está só num momento normal e de repente você não sabe nem o que aconteceu, mas você sai completamente mudado. É É a literalmente a mãe que abraça e que acolhe seus filhos, né? presença de Nossa Senhora ali naquele santuário de Fátima, para mim, é especialista. Olha, graças a Deus, por causa da Canção Nova, por causa das peregrinações, eu conheço o Santuário de Lourdes, eu conheço o Santuário de Fátima, eu conheço Nazaré, só não fui lá no México. Onde mais? Medjugorje, né? Cada um tem uma manifestação especial, diferente, né? Mas Fátima para mim é de uma presença de Nossa Senhora tão simples, mas tão concreta, tão sem nada, mas com tudo. Ó, uma vez, só para comentar, para encerrar isso, a gente trouxe uma peregrinação, jovens, e, e a gente chegou em Fátima. Em Fátima, normalmente, a peregrinação chega hoje e vai embora amanhã, né? Uhum. À noite participa da procissão de velas, no outro dia a missa no santuário, à tarde pega o ônibus e vai embora. Normalmente é um dia. Às vezes dois, três, mas o normal é um dia. E a gente chegou com Uhum. aqueles jovens e ali é um grande santuário e ao redor os hotéis. É um negócio pequeno, é menor que Cachoeira Paulista, é pequeniníssimo. Caramba! E aí o santuário é grande, é o centro de tudo, a cidade foi crescendo ao redor do santuário, ok, mas é só isso. E os jovens falaram: aqui a gente vai fazer o quê? O santuário está ali. É só isso? É. A gente sai daqui do hotel, vai na missa e volta para o hotel. Mas é só isso? É só isso. Rapaz, no segundo dia, no hall do hotel, todo mundo descendo as malas para a gente ir embora, começou o pessoal a chorar. Eu falei, o que aconteceu, gente? Ninguém queria ir embora. É casa de mãe. Ninguém queria ir embora. Mas aconteceu alguma coisa? Não, mas aconteceu tudo. Então, Fátima é esse lugar encantador para mim. E das experiências mais marcantes para mim de Nossa Senhora são essas em Fátima. Simplesmente por causa disso que eu estou dizendo.
Você não sabe dizer onde começou, você não sabe dizer como foi, você não sabe dizer o que foi, mas foi. É espetacular. Meu irmão, que bate-papo bacana, viu? Uma pena que a gente já tá caminhando para o final, viu? A É gente que a gente tem um ficaria. cafezinho para tomar junto, né? Pois é, e ainda ficaríamos horas aqui tomando cafezinho e conversando, porque são tão raros esses momentos, né? É, Mas, Laércio, para a gente ir finalizando, qual a mensagem que você poderia deixar para os missionários que estão iniciando a sua caminhada agora? é, eu estou arriscando aqui o que eu falo, meu Deus do céu. Eu vou dar aquele segredo de Nossa Senhora que ela deu em Medjugorje: orar, silenciar e esperar. Eu não falo Uhum. porque foi Nossa Senhora, eu não falo porque é de um lugar especial, eu falo porque missionário sem oração é um suicida. Pronto, deixei esse silêncio de propósito. Missionário que não reza é suicida. Vai cair feio. E é já. E o missionário que reza, cresce. O missionário que reza, ouve. O missionário que reza, aprende. O missionário que reza, ele é amoldado por Deus. Todas as pessoas são, mas o missionário ele está mais exposto. O missionário está mais lançado em Deus. O missionário está ousadamente mais distante do conforto, né? Por escolha, ele. Então, Deus tem como moldar, mas a gente tem que rezar. Rezar é a medida de. Aí eu vou botar São José. É rezar até a graça acontecer. Rezar não tem medida. Cada um reza na loucura que quiser rezar, do jeito que quiser rezar. Vou voltar para Fátima. Eu não sabia disso até que a gente vivendo aqui próximo e a Glória lendo mais sobre Fátima, a gente descobriu em Fátima, no meio do pátio, eles fizeram uma parte com piso, 1 metro de largura, desde o início do pátio até a Capelinha das Aparições. Dá assim, deve dar uns 100 metros, 200 metros de piso no meio do pátio comum, de cimento, né? Aquele Uhum. piso. E as pessoas descem de joelhos. E é muito sacrificante, porque é muito longo. E o sol aqui também é cruel. E as pessoas descem de joelhos e dão as voltas depois da capelinha. Às vezes você vê pessoas descendo, principalmente mães, isso é muito lindo, às vezes com crianças no colo, e elas de joelho, rezando, e com a criança no colo e Caramba. descendo. E eu não sabia, né? A Glória sabia, mas a irmã Lúcia, a mãe da irmã Lúcia, foi uma das que mais resistiu às aparições e que menos acreditou nas crianças, que mais resistiu a acreditar nelas. E foi um grande sofrimento para Lúcia. E o que aconteceu? Chegou uma altura que nas aparições não tinha piso, não tinha nada. A mãe da irmã Lúcia ficou doente e estava gravemente enferma, e ela pediu a Nossa Senhora. Ela falou: olha, eu vou fazer uma promessa, porque eu quero que ela seja curada, eu peço que ela seja curada, para ela acreditar na sua presença, na sua aparição. E foi Lúcia que fez, pela Olha, primeira vez, de joelhos, no meio do cascalho, né? Aquela jornada até sim. a Capelinha das Aparições, e a irmã e a mãe da Lúcia foi curada. Então, as pessoas fazem esse. Isso é a loucura, né, que eu quis dizer. É uma expressão de oração,
um ato concreto orante, um esforço, uma busca extraordinária para aquilo que eu preciso de Deus. Deus é fiel, mas nós somos muito, estamos muito dentro de uma vida confortável, estamos muito dentro de, uma, de um ambiente favorável, do cafezinho, a gente brincou, das almofadas, do ar-condicionado, do controle remoto, e né, estamos aqui na frente de uma tela nos falando, a gente falou dos meios no início da conversa, né? Está aqui Aham. tem tantas possibilidades nas mãos e nós não sabemos mais fazer um ato que seja um sacrifício. E é por isso que Fátima pede confissão. Ninguém quer mais confessar, né? Confissão, missa e terço. Quantas pessoas não gostam de rezar o rosário, que é repetitivo? Acabou que a gente está falando de Nossa Senhora de novo, né? Então, o missionário que não reza é suicida. É suicida, não sabe o que está fazendo. Vai se perder. Então, o missionário precisa oração, silêncio, escuta. Né? O silêncio é onde Deus fala. É isso. Amém, meu irmão. Olha, foi uma bênção esse bate-papo, essa conversa, viu? Como eu disse, nós ficaríamos aqui horas e horas aprendendo contigo e tomando cafezinho. Mas, meu irmão, quem ainda não tá te seguindo aí nas redes sociais, como é que faz pra te encontrar? Ou então, eu nunca Agora, mais vi o Laércio, onde que anda o Laércio? Como é que a pessoa te encontra? eu e agora estamos fazendo um grupo de oração, essa é uma boa. Que É, eu não sei se você sabe, eu sou fã de São José. sim. E, Opa! eu todos os anos a gente gosta de fazer a novena a São José eu achei aqui novena de São José no youtube.com/barra Laércio Oficial, youtube.com/barra Laércio Oficial. Show. E lá todas as segundas-feiras é o único horário que a gente tem, porque para mim já é 9 horas da noite, né? Então às 17h30, ou seja, 9h30, né? Não, 9h30 para mim, para vocês é 17, Aham. mas fica gravado. 17h30 aqui do Brasil. Basta as pessoas irem lá no youtube.com/barra Laércio Oficial. Quando entrar, tem Aham. lá nas escolhas, tem um botãozinho ao vivo. Clica lá que você vai achar os grupos de oração das outras semanas. Então, se reze conosco, é uma alegria poder ter essa oportunidade. Os salmos eu diariamente coloco no meu Instagram, que é Laércio Oliveira Oficial. Laércio Oliveira Oficial. E pelo Instagram, né, eu sempre ofereço um meio da pessoa clicar no link e acabar por receber o salmo no seu próprio celular e poder assim também ser o evangelizador. Né? Essa história do salmo, só para completar, foi um irmão de Jacareí que faz um trabalho de rádio pela internet e quando Aham. eu morava em São José, aí a gente se encontrou e falou, poxa, isso, faz um salmo para meu programa de rádio. Nossa, rapaz, eu saí da Canção Nova, eu não estou fazendo gravação assim. Ah, mas faz. Uma vez, duas vezes, três vezes. Ele pediu tanto. Chegou num ponto que eu falei para o Senhor, Senhor, é o seguinte, eu não queria ficar... Quando você parte para uma meta um pouco diferente, você acaba deixando algumas coisas para também não ficar replicando na meta Sim, diferente, que é igual ao que você deixou. Você está procurando diferente e vai fazer a mesma exato. coisa. Então eu não estava fazendo algumas coisas, fazia na minha vida pessoal. Aí eu passou Aham. falei, Senhor, é o seguinte, se é a tua vontade, ele insiste tanto, então se é a tua vontade, vamos fazer o seguinte. Já tinha assim meses que eu não encontrava ele, mas aquilo ficou aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, olha, a próxima vez que eu encontrar o fulano, se ele me pedir o salmo, eu vou fazer, mas eu não vou tocar no assunto. Cara, a gente passou 1 ano e meio, 2 anos sem se ver, e ele me chamou para ir no grupo de oração dele. Um dia me ligou para eu ir.
Quando eu cheguei no grupo de oração, a primeira coisa que ele falou: e aí? Já começou a gravar o salmo para mim? Eu falei: tá bom. Aí eu comecei essa história do salmo, que eu amo salmos, sempre amei. E, Aham. e a ideia é fazer um short, né? Uma coisa curta, de 2 minutos, 1 minuto e pouco, que a pessoa tem ali uma palavra de Deus e é para ir. E assim começou, e está indo longe mesmo, graças a Deus. Que bênção, que bênção. Deus abençoe Primeiro cada salmo, vez mais. Então, lá no Instagram, @Laércio Oliveira Oficial, ou e então vá lá no YouTube, só digitar Laércio Oliveira e consegue encontrar o canal. consegue. Acho que sim, né? Meu irmão, Deus abençoe mais uma vez, Deus abençoe. obrigado, E obrigado pelo tá? convite. E Qualquer coisa. imagina, nós é que agradecemos. Alegria de estarmos juntos mais uma vez, nessa estrada longa da vida, né, cara? Já fui É almoçar na isso, casa é dele, isso. já E dormi na casa dele, já cruzamos caminho algumas vezes, né, Julinho? muitas vezes, né, muitas vezes, e estamos esperando você voltar para o Brasil para a gente poder tomar o cafezinho, comer o franguinho na panela. Isso, ainda tem aquele franguinho bom? Opa, sempre! Tá certo. Meu irmão, Deus abençoe grandemente, um abraço para você, um abraço também para a Glória, tá? Que Tá Deus bom, abençoe sempre, 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 cada vez mais. o que eu falei, eu falo para você e falo para todos, não parem, não parem, não parem. Aí, falando de Madre Teresa, né, uma, um fósforo que se acende na escuridão já é luz, já ilumina, já foguenta as trevas para longe. Então, o nosso testemunho é Deus chegando nos corações. Vamos em frente. Amém, amém. Bom, quero agradecer a todos que acompanharam conosco esse episódio, esse bate-papo maravilhoso com o nosso irmão, com o Laércio. Quero já pedir para você, se você ainda não nos acompanha nas nossas redes sociais, então ó, tá aqui para você aqui embaixo, @SantaCastPod no Instagram, ou então no meu canal do YouTube, youtube.com/Juninho Samissão, onde nós temos esse e tantos outros episódios, ou então no nosso Spotify, tá? Só você entrar lá na sua rede social do Spotify e digitar SantaCast Podcast para nos acompanhar em áudio, tá bom? Quero agradecer aos meus queridos parceiros, a Santa Agência, a Charme Fino Semijoias e o Ateliê Doce Magia. Que Deus os abençoe grandemente, tá bom? SantaCast vai ficando por aqui. Nós nos vemos no próximo episódio. Deus abençoe!